esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês também que nos acompanham pelos meios de comunicação, celebramos hoje, então, a festa da Ascensão de Jesus, que significa que Ele está junto de Deus, sentado à sua direita. A primeira leitura de hoje começa assim: No meu primeiro livro, ó Teófilo, é o evangelista Lucas que fala à sua comunidade, e ele dirige os Atos dos Apóstolos, esse outro livro, seu segundo livro, a este sujeito chamado Teófilo, que na verdade somos todos nós. Basta atentar para o nome: Teófilo, Theos, Deus, Filo, amigo, então amigo de Deus. Todos nós somos convidados a essa posição de amigos e amigas de Deus, a quem Jesus Cristo nos revelou a sua vontade. A primeira leitura conta-nos o querigma, o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Ele morreu, ressuscitou e depois, durante 40 dias, apareceu aos seus discípulos e falou-lhes sobre o reino de Deus. Em verdade, se a gente contar, nós estamos vivendo esse tempo pascal já há 40 dias e hoje nós celebramos esta festa da Ascensão. 40 é um número muito simbólico, é um número para falar da virada, de uma virada de concepções, de uma conversão, de uma virada de ideias. É preciso que uma chavinha vire dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente. Que a gente deixe para trás a morte e que a gente finalmente entre na vida de Jesus Cristo, a vida que Ele mesmo quis nos dar, a vida com que Ele mesmo quis nos assinalar. É por isso que durante 40 dias, com fortes sinais, Jesus aparece aos discípulos para arrancá-los das garras da morte, para ressuscitá-los também, para renovar-lhes as esperanças. Depois desse período, Jesus sobe aos céus. E é essa festa que nós celebramos hoje. Subir aos céus não é tanto a preocupação dessa festa. Antes, ela diz de algo mais profundo. Ela diz da comunhão com Jesus, de Jesus com Deus, melhor dizendo. Ela diz que este homem que deu a vida,
que foi capaz de amar e servir, foi exaltado. É a festa da exaltação de Jesus. Significa dizer que todos aqueles que forem capazes de amar, servir, entregar a própria vida, não terão outro destino senão este mesmo, o de Jesus, sentar-se à direita de Deus. Essa festa também fala de um Jesus que carrega para junto do Pai a nossa humanidade. Afinal, a gente confessa no nosso credo: creio na ressurreição da carne. Jesus morreu, ressuscitou e levou para junto de Deus a nossa humanidade. Por isso há uma promessa aí, a promessa de que nós, que por enquanto peregrinamos nesta vida, vamos um dia estar lá também com Jesus. Mas vejam, os discípulos poderiam sentir essa subida de Jesus aos céus como abandono, como ausência, como se Jesus tivesse cumprido a sua missão e deixado os discípulos. Mas não é verdade. Jesus Cristo continua sendo o vivente, presente no meio da comunidade. E é a comunidade agora a responsável por continuar a sua missão. É por isso que a mensagem da primeira leitura é muito importante para nós. Por que vocês estão aí olhando para cima? Esse Jesus que subiu, voltará. Antes, mais importante do que ficar olhando para cima, é cuidar desta vida. É construir nesta vida o reino de Deus, desde já. É poder sinalizar com a nossa própria existência, com o nosso comportamento, com a nossa vida, a presença de Deus no nosso meio. Essa é a missão do cristão. Então, a gente pode dizer assim: Jesus nos abandonou? Não. Mas onde a gente pode vê-lo? Em nós. Onde podemos encontrá-lo? Na nossa ação. Onde ele se torna presente? Quando nós formos capazes de doação, amor e serviço. Então, muitas vezes a gente se pergunta: onde está Deus? Deus, onde estás? E a gente deveria chutar o ponto de interrogação e ficar só com a afirmação: Deus, onde estás? Onde estamos, Deus está, se vivemos com amor. É sobre isso a festa da Ascensão. Não simplesmente sobre um Deus que sobe, mas sobre um Deus que deve descer ao nosso coração. Não sobre o Cristo que foi para junto de Deus apenas, mas de um Cristo que deve se encarnar na nossa vida. A segunda leitura trata de nos mostrar algo muito semelhante que completa a primeira leitura. Diz-nos que Jesus foi colocado à direita de Deus, é lugar de honra. Diz mais que ele foi colocado sobre todo o poder e que ele é a cabeça da igreja. Nós somos o seu corpo. Vejam que por aí nós entendemos que junto com Cristo ressuscitado, nós formamos um organismo vivo. Ele é a cabeça, nós somos os seus membros. A igreja, portanto, deve estar em comunhão com Jesus no mundo, deve viver como Jesus viveu. A igreja pensa diferente de Jesus? Não devia, pois Jesus é sua cabeça. A igreja sente diferente de Jesus? Não deveria, pois Jesus Cristo é aquele que a encabeça. Portanto, nós devemos procurar ter os mesmos sentimentos de Cristo e precisamos procurar nos assemelhar mais a Jesus, ao seu pensamento. O pensamento de Jesus não é outro senão amar e servir. Essa é a missão da igreja, não outra. Essa é a missão da igreja que você é, que nós somos juntos. A segunda leitura também tem uma outra passagem muito bonita hoje. Ela diz assim: que o Senhor abra o nosso coração à sua luz. Isso já é poético, mas há uma outra tradução ainda mais poética, que diz assim: que o Senhor abra o olhar do nosso coração.
para que a gente reconheça qual é a esperança a que nós fomos chamados. Qual é a esperança a que nós fomos chamados? A esperança a que nós fomos chamados é de que a morte não tem a palavra final sobre a nossa vida. É de que o nosso destino e a palavra final sobre nós pertence a Deus. A esperança a que nós fomos chamados é de que esta vida já se pareça com aquilo que Deus quer. Que já aqui nós possamos construir os sinais e também o reino de Deus. Nós fomos chamados a uma esperança que não acontece, que não é viva, que não é verdadeira, se o olhar do nosso coração não se abre. O nosso coração precisa ter o olhar aberto. A gente precisa aprender uma outra ordem de olhar. O olhar da compaixão, o olhar da misericórdia, o olhar para o sofredor, o olhar para o indigente, o olhar para aquele que necessita da justiça, o olhar para a necessidade que as pessoas têm de vida e para nós também. Quantas vezes nós temos essa necessidade e precisamos começar a construí-la logo. O Evangelho completa, por sua vez, tudo isso que nós estamos dizendo. Porque se Jesus subiu aos céus, Ele deixou para nós a sua missão: ide a todas as criaturas e anunciai a boa notícia. Essa é a missão do cristão: anunciar a boa notícia a toda criatura. Ouviram bem? Toda criatura. Não significa só os pagãos, não são os outros povos, não é até os confins do mundo, mas é a toda criatura. Isso significa que toda a criação geme em dores de parto, esperando a salvação. Que é preciso reconciliar-nos com toda a criação. Muitas vezes a gente se acha o centro do universo. Muitas vezes a gente se acha o centro do mundo, todas as criaturas estão ao nosso serviço, a gente pode explorá-las extenuantemente, a gente pode governar com poder e violência sobre todas as outras criaturas e a gente esquece que nós somos parte de um todo. Isso não é invenção moderninha, não é criação do Papa Francisco com as suas ideias ecológicas, está na raiz do Evangelho. Na raiz do Evangelho, a boa notícia chega à criação toda. Não é à toa que a gente vê algumas imagens nas histórias dos santos que querem traduzir justamente essa reconciliação com a criação. Por exemplo, São Francisco abraçando o lobo e pregando a ele. Santo Antônio pregando aos peixes. Essas imagens falam de uma harmonia com a obra criada. Toda criatura, toda a criação precisa se harmonizar pelo Evangelho de Jesus. Nós somos chamados a vencer a violência entre nós e os outros, entre nós e a criação. E Jesus diz mais: todo aquele que crer será salvo. Por que crer? Crer no amor potencializa a vida. Crer no amor faz a vida mais resistente. Crer no amor dá força para enfrentar as cruzes. Essa é a salvação. A condenação é, por outro lado, não algo que vem de Deus, mas é algo de quem escolhe uma vida sem sentido. Uma vida sem sentido, despotencializada, já é condenada a estar aquém daquilo que ela pode ser. Jesus fala que os seus discípulos poderão expulsar demônios, curar doentes. Às vezes a gente acha que isso não é para nós, que isso é para outros. Mas a verdade, o que se diz aqui, é que a missão do cristão é passar fazendo bem. Quando a gente passa fazendo bem, o mal se afasta. Quando a gente passa fazendo bem, a gente liberta as pessoas do mal. Quando a gente passa fazendo bem, a gente é curativo. Quanto falta para nós entendermos que a gente precisa ser mais curativo? Que a nossa atitude pode ser mais terapêutica. Que a nossa palavra pode ser cruel, mas ela pode ser bálsamo. Que as nossas mãos podem levantar as pessoas caídas. Esse é o papel do discípulo. E é aí que Jesus se mostra presente.
O discípulo também vai falar novas línguas, mas não são línguas estranhas. É a língua do amor. Ela chega a todos os continentes. Onde se fala a língua do amor, nós estamos falando a linguagem universal. E toda a criação vai ser harmonizada, então o Evangelho pega a imagem de Isaías, em que o cristão não é envenenado, em que a serpente não é inimiga do homem, é, mais uma vez, a imagem da vitória sobre a violência, da vitória sobre a discórdia da criação. Esse é o nosso chamado. Para isso, a gente não está sozinho. Para tanto, nós estamos acompanhados por uma força, acompanhados por uma pessoa, é o Espírito Santo. E é por isso que daqui 7 dias, nós vamos celebrar justamente isso, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre nós, completando este tempo pascal e nos mostrando que para sermos presença de Jesus, nós não a seremos sem o Espírito dele mesmo. Então vamos pedir desde já o Espírito de Jesus. Vamos pedir que ele venha sobre nós. Já que somos teófilos, que nós o sejamos de fato. Amém.